E aí galera, beleza? Tudo certo? Tranquilo com vocês? No vídeo de hoje vamos contar mais um caso da série Morte no Palco do quadro Crime Lines do canal Rafa Master 88. Alguns dos inscritos do canal sugeriram o vídeo sobre Lucky Dube, ou Lucky Dube. Algumas galeras ali falam Lucky Dube, mas o nome correto ali pelas traduções que eu vi é Lucky Dube. Galera, na gravação desse vídeo, às vezes eu tô pronunciando Lucky Dube, Lucky Dube, Lucky Dube, então me perdoem aí galera, é a falta de familiarização com o reggae, mas tamo junto e vamos pro vídeo. E no quadro Crime Lines a gente fala sobre suspenses, mistérios, casos, tragédias, mortes, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir. Então pessoal, se vocês não forem inscritos, se inscrevam, curtam, compartilhem, dê uma moralzinha pra mim, o canal é pequeno, ele ainda é pequeno, depois de tanto tempo ele ainda é pequeno. E eu preciso da sua ajuda. Beleza? Tamo junto? Então, solta a intro. Lucky Philip Dube nasceu em 3 de agosto de 1964 em Ermelo, na província de Mpumalanga, é um nome meio estranho ali galera, na África do Sul. Seus pais se separaram antes do seu nascimento e ele foi criado por sua avó materna, já que havia sido rejeitado pela sua mãe Sarah. Sua avó o batizou como Lucky, pois ela considera que o nascimento dele foi uma grande sorte. E Lucky ele tinha 2 irmãos, o Tandy e o Patrick. E quando sua mãe, que o rejeitou, se mudou para poder trabalhar, ele praticamente viveu toda a sua infância com a sua avó, a qual ele descrevia como um amor maior, ali uma pessoa maravilhosa que ensinou todos os valores para ele. Na infância, Dube ganhava muito pouco trabalhando como jardineiro e ele ganhava tão pouca grana que mal conseguia ajudar sua família a se alimentar. Então ele pensou ali que frequentar a escola seria uma boa saída. Com 9 anos, Lucky foi escolhido como assistente da biblioteca da sua escola. Então ele se aventurou no mundo da literatura, aprendendo história sobre o resto do mundo e sobre a história da África do Sul, seu próprio país. E ele se familiarizou com a filosofia Rastafari através de uma enciclopédia. E logo depois ele conheceu o reggae, que tinha muito a ver com o rastafarianismo. O interesse de ler e adquirir conhecimento foi crescendo cada vez mais. E ali na sua adolescência, o Lucky ele trabalhava para poder comprar discos do Peter Tosh, qual eu já falei sobre o caso dele aqui num dos vídeos, acompanha aqui nos cards, galera. E os únicos álbuns de reggae disponíveis na África do Sul eram do Peter Tosh naquela época. E já mais velho, porém ainda na época do colégio, ele montou a sua primeira banda, Skyway Band. E o talento do Lucky logo chamou a atenção do produtor Richard Siluma, que era seu parente. E o Richard sabia que o Lucky tinha um grande potencial. E ele era um cara que valia a pena investir. E com 18 anos de idade, Dube e o seu primo eles se juntaram a uma banda chamada o Love Brothers para tocar um estilo de pop musical conhecido como Zulu Mbaqanga, que é uma música ali muito famosa ali na região da África. E nos próximos 3 anos, o Lucky Dube lançou um álbum solo chamado Lengeni Negeta, é um nome meio doido ali, galera. Eu que não sou muito conhecedor de reggae, pra mim é um nome difícil de falar. Mas foi um grande sucesso e na sequência, ele lançou mais 3 álbuns no mesmo estilo em Mbaqanga ali, mesmo sendo extremamente influenciado por Peter Tosh. Inclusive, sua voz era muito parecida com a do Peter Tosh. E o Lucky, ele incorporou todo o estilo do Tosh em suas músicas, exceto a mensagem e o uso da maconha. O Lucky, ele dizia: as mensagens de Peter Tosh eram muito boas pra mim. Porém, eu não fumo ganja, que é assim como eles chamam ganja ali, maconha naquela região. E durante o lançamento do seu 5º álbum, David Seagal, que era um engenheiro de som de Dube, ele incentivou o cara ali a largar o estilo Mbaqanga, aquele estilo super soul, e começar a tocar reggae. Então, durante os shows, o Lucky ele tocou alguns sons ali, algumas músicas no estilo reggae, e ele começou a notar que os fãs ali, eles estavam curtindo muito suas canções, estavam curtindo ali, vibrando muito com aquela música durante seus shows ao vivo. E o Lucky, muito inspirado em Jimmy Cliff e Peter Tosh, entendeu que o reggae jamaicano possuía ali um contexto sociopolítico que seriam muito relevantes em uma sociedade sul-africana racista. Logo ele decidiu tentar esse novo gênero musical e então, sem o conhecimento da sua gravadora, a Teal Records, Lucky e o Richard, ele gravaram em um estúdio ali
o álbum Rasta Never Dies, o primeiro disco de reggae feito na África do Sul, porque até naquele momento nunca tinha sido gravado um álbum inteiramente de reggae na África. Porém, devido ao apartheid e à situação política do governo que controlava a mídia, o disco ele não foi muito longe e foi proibido imediatamente na África do Sul. E mesmo com a mensagem sobre a conscientização contra o racismo, o álbum ele não vendeu muito bem, ele vendeu cerca de 4.000 unidades em comparação com 30.000 unidades vendidas do álbum Mbaqanga. O governo ele desejava suprimir o ativismo anti-apartheid, porém o Luck ele não desistiu. Ele continuou fazendo vários shows de reggae ao vivo, escreveu e produziu um segundo álbum ali no estilo de reggae chamado Think About the Children, tornando Luck um artista popular na África do Sul, além de atrair atenção fora do país. No ano de 1987 foi lançado o álbum Slave com grandes hits como I've Got You Baby, Slave e Back to My Roots. Junto com uma banda de apoio chamada The Slaves, ele fez enormes shows em Joanesburgo para multidões com mais de 50.000 pessoas. Então, Luck, embarcado no sucesso, mais ou menos em 1988 devido ao grande apelo popular, aquele seu primeiro álbum, Rasta Never Dies, ele foi relançado. E pouco tempo depois, o Luck saiu numa turnê internacional para poder promover o álbum Slave. E no mesmo ano, o Dube ele lançou o disco Together as One, onde a faixa título trazia uma letra que pedia união entre os negros e brancos da África do Sul. E o Luck cai na estrada novamente, fazendo uma série de shows na França, se estabelecendo como um grande artista de renome internacional. E nesse ano, o Luck Dube ele participou das gravações do filme Voice in the Dark, e se eu não me engano ele também fez mais outro filme, mais 2 filmes se eu não me engano. 2 anos depois, em 1990, o Luck ele faturou o disco de platina duplo. E ainda em 89 ele ganhou o prêmio Okativ como o melhor vocalista de reggae da África, participando do primeiro festival de música reggae da África do Sul. Em 1991, Luck foi para os Estados Unidos e fez uma apresentação histórica no palco do mais famoso festival de reggae do mundo, o Reggae Sunplastic Festival, realizando um grande sonho de um artista da África do Sul, que era participar de um concerto de reggae no maior festival de reggae do mundo. E a turnê foi muito boa, seguindo para a Austrália, para o Japão e para Gana, e o álbum Prisoner foi o álbum mais vendido do Luck Dube, alcançando 1 milhão de cópias vendidas em todo o mundo. E assim, o Luck foi contratado pela gigante Motown Records em 1995 e lançou um álbum chamado Trindade. Em 1996, ele lançou um álbum compilado chamado Serious Reggae Business, e o Luck ele foi considerado o melhor artista africano. E depois de um acordo com a Warner Music, um álbum chamado Respeito ganhou uma versão europeia. O Luck ele tinha uma família grande e ele era casado com Zanelli e possuía 7 filhos. Porém, todo esse sucesso seria interrompido em 2007. A África do Sul se tornou um país muito violento devido a uma criminalidade descontrolada. Com uma média de 50 assassinatos por dia, os assaltos às residências dominavam aquele cenário. Porém, um tempo atrás, eles ganharam um concorrente feroz chamado carjacking. Carjacking se trata de assalto a carros, que pode ser tanto em estacionamentos, parados, quanto em plena luz do dia, em estradas, ruas. E durante o fluxo de trânsito ali com aquele movimento doido, os assaltantes eles são bem violentos e algumas vezes eles rendem a vítima, outras vezes eles chegam disparando tiros, é uma loucura intensa. Em 2018, na África do Sul, foram registradas mais de 17.000 ocorrências de carjacking, o que significa que dá uma média de 46 carros por dia. Logo surgiram carros preparados contra carjackings com blindagens especiais e até mesmo a BMW ela lançou alguns modelos equipados com lança-chamas. Lança-chamas, galera, para poder deter os bandidos. E tempos depois surgiram empresas de segurança especializadas em recuperar veículos vítimas de carjacking. O dia a dia deles é bem pior que um filme de ação, tem muita perseguição, tem muito tiroteio e os seguranças dessas empresas eles andam equipados com fuzis AK-47 e ainda contam ali com a ajuda da polícia. No dia 18 de outubro de 2007, uma quinta-feira, 4 moçambicanos que eram Sifiso Milanga, de 25 anos, Embuti Mabe, com 33 anos, Júlio Guichoa, de 23 anos e Chabo Maropenga, acho que é assim que se fala, galera. Eles estavam dirigindo ali pelo subúrbio de Cleveland, ali na cidade de Joanesburgo, até que Milanga e Júlio roubaram uma Range Rover. E mais tarde, em torno de umas 8 horas da noite, eles foram para Rosentinville à procura de carros estacionados do lado de fora das garagens
mensagens ali para poder praticar o carjacking. Nesse mesmo dia, o Dubé, ele foi à casa do seu irmão, que também ficava ali no subúrbio de Rosensteinville. E logo depois de um jantar, o Luck e seus dois filhos, chamados ali Chokozani ou Tokozani e Nonkululeko, eles foram embora para casa em torno de umas 8 da noite. Porém, eles passaram no supermercado Westgate e o Luck, ele dirigia um Chrysler 300C, quando de repente ele foi encurralado pelos 4 marginais. E eles forçaram o Luck e seus filhos a sair do carro, só que o Luck, ele resistiu, ele lutava com o Julius até que ele recebeu um tiro pela porta traseira esquerda, dado ali pelo Sifiso. E nesse momento, o Chabo, ele buzinou com o carro que eles estavam ali naquele lance, que era um Polo Playa verde. E o Julius, ele tentava agarrar a mão ali do Dub, enquanto o Dub tentava fugir. E nesse momento, um outro disparo ali durante a luta foi pro rumo ali daquele Polo verde. Então o Sifísio, que foi aquele cara que deu o primeiro tiro no Luck, ele fugiu. E o Embutiba B, ele ficou ali dentro do Polo. E durante toda aquela luta corporal ali, onde o Luck tentava fugir, ele recebeu mais 2 tiros do Milang e do Julius. E o Milang e o Julius, eles se afastaram do Chrysler do Luck, que mesmo ferido, ele tentou fugir com o carro para poder proteger seus 2 filhos. Porém, devido aos ferimentos, o Luck perdeu a consciência e colidiu contra uma árvore, morrendo no local, diante do seu filho Chokozani, que ficou em estado de choque. E no dia seguinte, depois da divulgação da morte do Luck Dubé, as linhas telefônicas do país ali da África do Sul ficaram totalmente congestionadas e uma legião de fãs, eles estavam ligando para o governo para eles poderem tomar providências contra a bandidagem que estava rolando ali na África. E ainda pediram para que a seleção de rugby da África, que ia disputar a final do Campeonato Mundial, prestasse homenagem ao Luck Dubé. E sua morte repercutiu até na Assembleia Legislativa da Bahia, que afirmava que aquele crime precisava ser investigado ali de uma maneira melhor para poder comprovar que se tratava de um latrocínio. E pouco tempo depois, a polícia, em uma grande operação, ela conseguiu capturar os 4 marginais que ainda tentaram fugir dando uma tijolada em um dos policiais. E mais de 1 ano e meio depois, em 31 de março de 2009, Sifiso, Embuti e Julius, eles foram condenados pelo Tribunal Superior de South-Gauteng à prisão perpétua e mais 15 anos para cada um por tentativa de sequestro. E eu não sei se vocês repararam, mas um cara ali, ele não foi condenado. Chabo Maropeng. Ele agiu como testemunha de acusação e, como ele não disparou nenhum tiro contra o Luck Dubé, ele teve uma pena menor que não foi revelada. E os advogados de defesa, eles não se opuseram à sentença, dizendo que não havia circunstâncias que pudessem reverter os fatos, nem mesmo reduzir a sentença. Ou seja, eles só foram cumprir o papel de advogados dos réus que todo réu, todo bandido tem direito a um advogado pelo Estado. Tempo mais tarde, o governo da África do Sul extraditou mais de 500 imigrantes ilegais moçambicanos. Porém, ainda existem 45 presos acusados de cometer vários crimes, e dentre esses presos estão os assassinos de Luck. Luck Dubé era considerado um grande conselheiro e o pilar da família Dubé. E ele deixou sua esposa Zanelli e mais 7 filhos, onde um deles era um bebê com apenas 3 meses de idade quando aconteceu esse caso. Então galera, esse foi mais um caso da série Morte no Palco do nosso quadro Crime Lines. Eu vou tentar reunir mais assuntos ali envolvendo artistas famosos que tiveram um final trágico ali, difícil, galera. Então eu conto com sua ajuda. Se você não for inscrito, se inscreva, curta, compartilha e dá uma moralzinha pra mim, galera. O meu foco agora é bater pelo menos um milhão. O meu foco agora é bater 1.500 inscritos e eu conto com sua ajuda, beleza? Tamo junto? Então até a próxima!